Bom, vamos continuar aqui bem rapidinho, né? Agora a gente vai ver a questão de número 11. Vamos ver aqui junto comigo. A sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2016 as seguintes contas com os seus respectivos saldos na sua contabilidade após a destinação do resultado apurado. Isso tem aqui uma série de contas e logo depois ele me coloca que a partir dos dados apresentados, o valor total do patrimônio líquido é de tanto. Se você for olhar aqui, o resultado já está apurado. Você não tem conta de reserva, você não tem conta de reserva não, de receita, não tem conta de despesa, já foi apurado, o que facilita um pouco os nossos cálculos, porque a única coisa que a gente vai precisar se preocupar é em pegar todas as contas do patrimônio líquido. Então, nesse caso, basta somar as contas do PL tendo cuidado com as retificadoras, né? Então, eu peguei lá a reserva de ágio, que eu estou pegando na ordem que elas apareceram, né? Ó, você tem aqui reserva de ágio na emissão de ações, 12 mil. Ações em tesouraria, você corrige, 28 mil negativo. Capital subscrito, 250 mil. Reserva de incentivos fiscais, 45 mil, tudo positivo. Reserva legal, 32.500. Gastos com emissão de títulos patrimoniais, 9 mil. A gente já viu numa outra questão aqui, no vídeo anterior, que o custo da emissão de título patrimonial é algo que vai corrigir o teu PL, vai reduzir o teu PL. Capital a integralizar também é negativo, é clássica, 8 mil, e a reserva estatutária é 42.100. Quando você colocar tudo isso na máquina, você vai ter 336.600, que me dá a resposta letra D. Assim como a maioria das questões está saindo para a gente. Resposta letra D, eu já havia comentado isso lá no primeiro videozinho que a gente teve de resolução de questão. Aqui a própria 12, uma sociedade empresária, após a conciliação das contas constantes de seu balanço patrimonial e da DRE, relativas a 17, apurou informações necessárias à DFC, do mesmo exercício social, conforme a seguir: o aumento do capital social em moeda corrente, aumento de clientes, tal. Considerando apenas as informações apresentadas anteriormente, após a elaboração do DFC, é correto afirmar que determinadas atividades geraram caixa, financiamento operacional, financiamento e investimento geraram caixa, financiamento e investimento consumiram caixa, ou investimento e operacional consumiram caixa. Como a gente vai trabalhar, nesse caso aqui, com as variações, a gente está falando da demonstração de fluxo de caixa do método indireto. E que na prática, a atividade de investimento e a atividade de financiamento não muda nada. Só muda mesmo para a atividade operacional, que aí sim eu vou ter diferença. Então, olhando aqui, o que a gente tem? Partindo na atividade operacional, né? Eu parto do lucro líquido, que é 22.330. Está aqui a última. Aqui nesse caso, eu imagino que eu coloquei 330, mas é 300. Foi um erro de digitação aqui. Desconsidere o 22.330, porque é 22.300 que está aqui na tabela, como vocês podem ver. E mesmo porque não teve nada finalizando em 30 aqui, era para ter o fluxo 30 e não tem. Então ali foi só um erro de digitação, ao invés de colocar 300, eu botei aqui 330. Aí eu somo a depreciação, eu devolvo a depreciação que está aqui, ó, depreciação 8.000. Se eu tirei para reduzir o valor do lucro, eu tenho que devolver. Então, lucro ajustado, 30.300. Aqui já não está 330, certinho? Aí eu vou para as atividades operacionais. Ó. Variação de clientes, ó. Aumento de clientes. Então, se eu tinha um valor em cliente e a minha variação é positiva, se eu aumentei o valor de clientes, eu vendi e não recebi. Então, isso é negativo para o meu caixa, 18 mil. Aí eu tenho a variação de estoque. Aumentou meu estoque. Se aumentou o estoque, significa também que eu adquiri algo. Se eu adquiri algo, eu tive que pagar. Então, nesse caso também é positivo, é negativo para o caixa. Está aqui. Aí eu vou para a variação de duplicata. Aumento de duplicata descontada. Se você descontou duplicata, significa que o dinheiro entrou para você. Então, é positivo. Aí eu vou lá para o saldo de fornecedor. Aumento de fornecedores, 32.800. Aumento de fornecedor significa que você comprou e não pagou. Está devendo mais. Isso é bom para o seu caixa, é positivo. E a variação de salário. Redução de salários a pagar. Se você reduziu o seu saldo de salário a pagar, só pode ter feito isso pagando o salário. Então, isso é negativo para o seu caixa. Você tem aqui 13.400. Se você for reparar, o exercício já foi bondoso,
e entregou para a gente tudo com as variações positivas e negativas aqui. Eu não precisa me preocupar com isso. Mas a atividade operacional, eu tive 28.300 negativo. Então, eu consumiu caixa. Operacional gerou caixa, letra A não pode ser. Aqui nem fala do operacional, letra B também não pode ser. Quer dizer, ela fica aberta, né? Porque eu não vi as outras. Financiamento e investimento consumiram, investimento e operacional consumiram. Olha, o operacional consumiu. Então, vamos agora para a atividade de investimento. O que eu tive de investimento aqui? A atividade de investimento. Cadê a variação do imobilizado? Eu vendi imobilizado 23. Não é a venda, é a variação. Variação de imobilizado 23. Vendi, eu vou receber esse valor em dinheiro. É algo positivo. Tá aqui. Eu tive uma outra ocorrência, variação também de imobilizado, aqui 42.500. Aquisição de imobilizado. Na hora que você vende, é bom para o seu caixa. Mas na hora que você compra, é ruim para o seu caixa. 42.500, que é o que está aqui, o quarto de baixo para cima. Então, eu vou ter 42 negativo com 23 positivo, vou ter 19.500 negativo. E se eu for olhar aqui, todas as operações, as outras empréstimos de curto prazo, a depreciação que eu já usei. Então aqui eu tive situações em que eu sequer precisei usar aquelas contas. Então eu tive fluxo de caixa operacional negativo e o de investimento também negativo. Nesse caso aqui, os dois consumiram caixa, investimento e operacional, ambos negativos. E isso daqui é interessante porque faz a gente pensar em termos de DFC de maneira muito clara. A questão não é tão difícil porque ela já passou para a gente os saldos. Você, às vezes, tem que pensar na variação, se ela é positiva, se ela é negativa. Por exemplo, a variação de clientes ou a variação de fornecedores. A questão já entregou essa análise de mão beijada para poder economizar um pouquinho do nosso tempo. O que é ótimo quando a gente não tem tanto tempo assim para resolver as questões. Bom, passando para a questão de número 13 agora. A sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro a seguinte DRE. Então, eu tenho aqui a DRE com o valor da receita, depois aqui todas as despesas, os aluguéis, até o lucro antes dos encargos financeiros 88, e eu tenho a receita financeira de 16, a despesa de 6, então aqui fica 10 líquido, passando para 98, o imposto de renda de 24.500 e o lucro de 73. Considerando só isso, é correto afirmar que o valor adicionado a distribuir. Pronto, é uma questão que começou com DRE, mas só que ela terminou com DVA. Por que ela terminou com DVA? Porque ela pede o valor adicionado a distribuir. Então, eu tenho que ir lá no CPC 09, buscar a norma que me passa o conceito de valor adicionado a distribuir, o que eu vou considerar. Então, aqui eu coloquei isso para facilitar a nossa análise. Está aqui, ó, segundo o CPC 9, tem o conceito de valor adicionado e a distribuição da riqueza deve ser detalhada minimamente da seguinte forma. O que ele me pede aqui? Ó? Valor adicionado a distribuir. O que é o valor adicionado a distribuir? Resolução. Levantamento do valor a distribuir conforme a DVA. Então, eu tenho a receita bruta 328. Aí eu retiro os insumos adquiridos de terceiros, inclusive vão entrar os impostos recuperáveis, que está 146.600. Aqui, ó, custos das mercadorias vendidas 146.600. Aí eu vou ter, você me vê aqui, e vou ter o valor adicionado bruto, 181.400. Se eu for considerar aqui, ó, eu não tenho esse valor em lugar nenhum, por causa do ICMS sobre o faturamento, que são os impostos, é o valor do governo. Aí eu tenho depreciação, amortização e exaustão, eu tiro 8.000. É um valor que também foi dado aqui. Aqui nas despesas, a depreciação, 8.000. Então, eu retiro esses 8.000. Eu vou ter o valor adicionado, que era bruto aqui, agora o valor adicionado líquido, 173.400. E o que a empresa recebeu em transferência? 16.500. De onde que veio isso daqui? 16.500 veio de terceiros. Ó. É a receita financeira. É o valor adicionado recebido de terceiros. Nesse caso, foi de quem pegou o dinheiro emprestado e gerou a receita para a empresa.
Então, a receita financeira 16.500, o valor adicionado total a distribuir 189.900. Nas alternativas que eu tenho aqui, a letra D, 189.900. A DVA, ela não é uma demonstração tão difundida, por exemplo, quanto a DRE. Mas é importante a gente saber esses conceitos. E é claro, quando você vai lá verificar a aula do conceito que fala sobre DVA, eu entro um pouco mais de detalhe. Aqui eu estou colocando a resolução da questão e mostrando para você os passos que devem ser seguidos. Agora, com mais detalhe, aí é só mesmo entrando nas aulas e verificando toda a parte conceitual e não só mesmo a prática de resolução de questão de DVA. Então, agora a questão, a gente já fez a 13, vamos para a questão 14. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos de contas de PL. Capital de 250, reserva de 46.250, estatutária 57, aqui legal, né? E não havia outros saldos. Aqui tem um erro em português, aqui não havia. Mas tudo bem. Em 31 de dezembro apurou lucro de 140, o lucro está aqui, e a Assembleia realizada aprovou a seguinte proposta de destinação de distribuição desse lucro. 5% para a reserva legal, conforme a legislação, né, antes de qualquer outra distribuição. 40% para a reserva estatutária. 35 mil para a reserva para contingência, valor fixo. E a sobra vai ser destinada a dividendos a pagar. Então, considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da reserva legal e dividendos a pagar são respectivamente. Olha, primeira coisa que a gente tem que se preocupar. O valor da reserva legal ele não pode ser superior a 20% do capital social da empresa. Essa é a primeira preocupação e aqui está a pegadinha da questão, a única pegadinha da questão. Olha só. Para a reserva legal, são destinados 5% até 5%, desde que não exceda 20% do capital social. Então, quanto que corresponde 20% desse capital social? 250 mil é 50. Então, a reserva legal não pode ultrapassar 50 mil. Só que eu já tenho um valor inicial que a questão passou para a gente, né? E qual que é esse valor inicial? Vamos acompanhar. O valor só pode 5% e o lucro líquido foi de 140. Só que o valor da reserva legal aqui, ó, eu já tenho reserva legal de 46.250. Então, se eu tenho 46.250, pela lei eu tenho que destinar 5% de 140 mil, que dá 7. Mas eu não posso jogar 7, porque se eu jogo 7 em 46.250, eu estouro 50. Então, sabemos que ela não pode exceder 50. Então, eu só posso aumentar de 46.250 até 50. Então, isso vai me dar 3.750. Esse é o valor que vai para a reserva legal. 3.750. Aí eu volto lá para ver as alternativas. 3.750. Só tem a última. Então, como eu coloquei aqui, a gente já achou a resposta. A gente vai continuar. 40% para a reserva estatutária. 40% de 140 dá 56 mil. Reserva para contingência era valor fechado, 35 mil. E o que a gente tem que agora somar o quanto que a gente vai destinar para a reserva de capital. Então eu tenho 3.750 mais 56 mais 35, que me dá 94.750. Aí quando eu pego do lucro, tiro tudo que vai ser destinado para a reserva, que é 94.750, fico com 45.250. Esse valor de 45.250 é o que vai ser distribuído. Se você teve aquele de lucro, duas coisas você faz com lucro. Uma parte você retém, reserva. Outra parte você distribui, dividendo. Então você achou o valor da reserva, que é 94.750. A diferença entre isso e os 140 é o que vai para dividendo. Aí o que vai para dividendo é quanto? É o 45.250, que também está aqui na opção da letra D. Vamos agora para a questão de número 15. O grupo econômico XYZ apresentou as suas demonstrações contábeis consolidadas, possibilitando que o usuário dessa informação avaliasse a situação financeira geral do referido grupo. Sobre as demonstrações financeiras consolidadas, é incorreto afirmar que é errado. Aí eu vou olhar. Devem ser excluídas as participações de uma sociedade em outra. Deve ser, sim, excluída. Então, isso está certo. Então, não pode ser resposta. Deve ser excluído o saldo de quaisquer conta entre as sociedades. Sim, deve ser excluído, então também não pode. Empréstimo entre empresas devem ser excluídos e tal. São demonstrações contábeis de grupo econômico em que os ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesa e fluxo de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. A consolidada, sim, é isso que acontece. Ele quer incorreta, então não pode ser também.
A sociedade controladora poderá optar por excluir das informações consolidadas uma subsidiária que apresente uma linha de negócio diferente daquela exercida pelo restante do grupo. Aí não, né? Por quê? Olha o CPC 36, que fala sobre consolidação. O objetivo é estabelecer princípios para apresentação e elaboração de demonstrações. Para atingir o objetivo do item 1, exige que a entidade controladora que controle uma ou mais entidades apresente demonstrações consolidadas. Aqui, para todas as empresas, não importa se é uma empresa do setor de aviação e ela adquiriu uma empresa do setor de mineração, todas vão ter que entrar, não importa a atividade econômica que elas desempenhem. Essa é a ideia aqui da questão de número 15, uma questão fácil de consolidação, mas uma questão teórica, uma questão relativamente simples. Então aqui o nosso tempo foi agora. Eu vou parar e a gente continua na questão 16 no próximo vídeo.